Glória a Deus. Boa noite, igreja. Boa noite. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Shalom Adonai. Tudo bem com vocês? Espero que vocês... Quem está cansado aí? Quem trabalhou muito hoje? Mas amém. O Senhor renova as nossas forças e que todo cansaço se dissipe de nosso meio, saia, porque a palavra de Deus não pode ser vencida, não pode ser barrada pelo cansaço, pelo desânimo, pelo medo, pelas preocupações do que estão lá fora, porque quando alguém sobe aqui, Deus já falou com ele antes. E quando Deus fala com a gente, a nossa intenção é passar para vocês e que vocês tenham ouvidos para ouvir. Amém? Convido você a fechar seus olhos só mais uma vez. Querido Deus e Pai, nesta noite, Senhor, nos apresentamos mais uma vez na Tua presença. Te pedimos, Senhor Deus amado, que nos conduza agora. Pai, eu te peço que agora, Senhor, vai retirando todo o cansaço, todo o desânimo, toda a preocupação. Pai, se alguém aqui é angustiado, se alguém aqui enfermo, preocupado, Pai, que em nome de Jesus possa trazer o alívio, possa trazer o refrigério. Mas, ó Deus, que todos aqueles que estão aqui estejam e sejam como uma terra fértil, que estejam preparados para ouvir aquilo que o Senhor tem para eles, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, e que eu diminua e o Senhor cresça, que eu seja um vaso nas Tuas mãos, um vaso nas mãos do oleiro, para fazer a Tua vontade e pregue a Tua palavra, conforme aquilo que o Senhor me ordenou, em nome de Jesus. Amém? Como todos sabem, nós estamos no ano de 2025, o ano da colheita, e a palavra profética que foi ministrada para nós no início do ano foi que estaríamos no ano da colheita. E tem sido ministrado sobre um tema, o tema da virada do ano, que foi a história de Gideão. Então, eu não vou fugir disso, nós vamos lá na palavra de Deus, abram a Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6. Nós vamos lendo alguns versículos, amém, irmãos? Vamos lá, Juízes, versículo 1. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Versículo 3. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra eles. Aí nós vamos lá no versículo 4. E contra eles se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam como seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel ficou muito debilitada com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa de servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos aqueles que vos oprimiam, e expulsei diante de vós e dei a esta terra. E disse: Eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvido a minha voz. Pode se sentar, não feche a sua Bíblia, nós vamos passear muito nessa Bíblia hoje, nessa história. Queridos, nós estamos no livro de Juízes, e naquela época, vocês vão ver, quem já leu a Bíblia, já leu esse capítulo, vão ver que sempre o povo pecava contra o Senhor, sempre se começa, e o povo de Deus fez o que era mal ao Senhor. E sofriam na mão dos inimigos, e Deus levantava alguém
quando eles clamavam, eles se arrependiam, Deus levantava um juiz para julgar naquela época e livrá-los das mãos dos inimigos. E eu não sei, acho que devia morrer aquela geração, nascia outra geração, e de novo pecaram os filhos de Israel, e se levantavam outro juiz. E assim foi durante muito tempo, até que chegou aqui na opressão dos midianitas contra os filhos de Israel. E o Senhor nos mostra aqui que, de novo, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E foram, por 7 anos, gente, 7 anos ficaram sobre a opressão dos midianitas. E a palavra de Deus nos diz que tudo que Israel semeava, os midianitas tomavam deles. E ficavam sem nada. E não era só os midianitas, também eram os amalequitas e os povos do Oriente. A palavra de Deus diz que era uma multidão, eram muitos, não eram poucos. Era uma multidão, como se fossem gafanhotos, e que não se podiam contar, nem a eles e nem aos seus camelos. Imagina a quantidade de pessoas que tinha ali naquela época, oprimindo o povo de Israel. Eram muitos. E eles destruíam todos os produtos da terra, tudo o que os israelitas plantavam, eles destruíam, eles tomavam, eles roubavam. Lembra alguma coisa? Roubar, matar, destruir. O inimigo. Quando eu estava lendo essa passagem, eu falei assim, Senhor, será que é porque eu sou intercessora, tudo meu está virando para esse lado? Mas vocês imaginam, toda vez que Israel saía da presença do Senhor e começava a pecar, os inimigos se levantavam, Deus saía da presença deles. Deus não habita no pecado. Concordam? Deus se retirava da presença deles. E o que acontecia? Quando Deus sai, quem entra? O inimigo. E o inimigo, a palavra de Deus nos diz que ele veio para matar, roubar e destruir. E o que é que os midianitas faziam com Israel naquela época? Matavam, roubavam tudo que eles tinham, gado, boi, camelo, tudo, camelo não sei se tinha, não, mas roubava também as ovelhas, destruíam tudo que eles plantavam. Consequentemente, deviam matar também. Então, Deus me levou ao nosso inimigo. Quando nós estamos na presença do Senhor, nós somos preservados, nós somos guardados, nós somos livrados. Porque nós estamos na presença do Senhor. Agora, se você sai da presença do Senhor, se você sai da presença, porque é você que sai, não é Deus que sai, Deus continua. A mão de Deus fica assim. Se você sai debaixo da mão dele, a mão dele vai continuar lá. Quando você sai da presença do Senhor, o inimigo, opa, a casa está vazia, está limpa, vou eu. E mais 7. Concordam? E o que é a sua vida depois disso? Quantas pessoas que nós conhecemos, que saiu da presença de Deus, que eram levitas, que eram pastores, que eram obreiros, saiu da presença de Deus. Eu conheço uma porção que Deus já colocou no meu caminho para evangelizar dentro do ônibus, na rua, de levitas, que hoje estão no centro da cidade mendigando, roubando. E viram para mim, mas eu era moça, eu cantava para o Senhor, eu fazia isso, eu pregava para o Senhor, e hoje estão lá nas drogas, nos vícios. E é isso que o inimigo faz. É isso que ele quer, matar, roubar e destruir. Então, ele fala que eles iam como gafanhotos em tanta multidão que não se podia contar. Eu não imagino a quantidade de pessoas que... Era como a areia do mar, tem um lugar que fala aqui, que na hora nós vamos descobrir já já. Assim, Israel ficou muito tempo, 7 anos, debilitada. Então, o Senhor enviou um profeta, no versículo 8, que diz que o Senhor enviou um profeta, e esse profeta disse: eis que vos fiz subir da terra do Egito, quando eles eram escravos, e vos tirei da terra da servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios, e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. O Senhor
mais uma vez, tirou Israel da opressão, das mãos do inimigo, e deu aquela terra para eles. E disse: eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Deus livrou Israel da mão dos egípcios, levou eles, atravessou com eles pelo deserto, fez todas aquelas maravilhas. Gente, abriu o Mar Vermelho, a nuvem, quando o sol estava muito quente, havia uma nuvem que os cobria, e quando estava muito frio, vinha uma coluna de fogo, e a roupa, o sapato, nada envelhecia, a pessoa ia crescendo, envelhecendo, e a roupa estava a mesma, e, mesmo assim, o povo pecou contra o Senhor, foi desobediente. E a consequência vem. Por quantos anos Israel ficou nas mãos dos inimigos, dos midianitas, amalequitas e os povos do Oriente? 7 anos. Por quê? Porque desobedeceram a Deus, as suas leis e mandamentos, se tornaram frios, idólatras. A apostasia tomava conta deles. O que é apostasia? É o ato de rejeitar a Deus ou os princípios do Evangelho. Isso é apostasia. E assim vinham em tanta multidão, né, que não se podia contar nem a eles, nem a seus camelos. Vinham como gafanhotos e destruíam tudo. Então o povo clamou, e o que aconteceu? Glória a Deus, Deus é misericordioso, né? Então o povo se arrependeu, clamou, e Deus levantou um outro juiz, que nesse caso foi Gideão. Glória a Deus. Quando nos afastamos da presença de Deus, quando nós damos valor às coisas materiais, a fazeres, damos mais valor a pessoas, damos mais valor ao nosso trabalho, ao nosso cansaço. Nós temos tempo para tudo, temos tempo para fazer tantas coisas, mas é difícil vir na casa do Senhor uma quinta-feira, né? Nossa, estou cansada. É difícil vir na casa do Senhor no domingo, né? 2 dias. Mas eu tenho 364, 5, 6 ou mais para fazer tantas outras coisas, que não me cansam, né? Mas eu quero te dizer que é aqui que você se renova. É aqui que o Senhor te sustenta, é aqui que o Senhor te protege, é aqui que o Senhor te livra. Você vem aqui na quinta-feira, no domingo, o Senhor te protege o mês inteiro. Então, se você se afasta da presença do Senhor, se você valoriza as outras coisas e não a casa, não a presença do Senhor, e olha, eu vou falar, pastor, eu oro em casa, amém. Mas quantas distrações nós temos em casa que nos impede de orar? E quantas vezes você lê a palavra de Deus e não entende o que ela está querendo dizer? É difícil. Eu não entendo nada, eu leio. Quantas vezes a gente escuta? Eu leio, não entendo nada. E quantas palavras proféticas têm saído deste altar e você perdeu? Vamos pensar sobre isso, né? Vamos lá, o chamado de Gedeão, capítulo 6. Vamos ler o 11 e o 11 até o 16. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E por que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contavam, dizendo: não fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse... Lá em cima a gente não leu que era o anjo? Então o anjo do Senhor lhe apareceu. Aqui, no capítulo 15, fala assim. Não, no 14.
Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te mandei eu? E ele lhe disse: ai, meu senhor, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o anjo: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Quero dizer para vocês que Deus, depois de ver os filhos de Israel, depois de sofrerem tanto, né? Estarem tanto sendo opressos, oprimidos pelos midianitas, Deus levantou então um general de guerra, um homem valente, um homem cheio de medalhas, um soldado. Foi isso? Não. Gedeão estava no campo. Ele estava lavrando a terra. Deus foi lá buscar Gedeão. Deus achou ele lá. E olha que ele estava escondido dos midianitas, mas ninguém fica escondido do Senhor. Não adianta, ninguém se esconde do Senhor. Deus foi lá. E Deus virou e disse: eis que sou contigo, homem valente. Ele era valente, gente, com essa resposta que ele deu. Ai, meu Senhor. Eu sou o menor da casa dos meus pais. Aí vem aquelas desculpas, né? Eu sou o menor da casa dos meus pais. Ah, meu Senhor, tem certeza, senhor? Será? O senhor acha mesmo? Você acha que eu posso? Eu vou conseguir? Deus, em um momento, falou assim: eis homem valente. Sabe por quê, irmãos? Deus escolheu a mim, escolheu a vocês. E vocês às vezes pensam: mas eu não consigo orar para ninguém, não. Eu não sei orar. Eu não sei orar. Mas o Senhor vira e fala, Gedeão fala assim: mas se eu estou com você, vai. Quando o Senhor levanta, Ele não me levanta, não te levanta e fala: vai lá e resolve o problema que eu vou ficar aqui. Não, Ele vai com você. Quando Deus pede, ora para a pessoa, ora porque eu vou orar com você. Quando Deus fala, expulsa esse demônio, expulsa, porque Ele fala, eu vou expulsar com você. Claro, aspas, abre aspas. Se estiver em pecado, nem tenta. Vai passar vergonha. Mas quando o Senhor manda fazer, Ele vai à sua frente. Se você é homem, mulher de Deus, se você teme os mandamentos, se você segue os princípios, se você é obediente, não tem por que temer. Ele vai levantar? Vai, porque a palavra de Deus diz que Ele levanta, mas Ele levanta para cair. Maior é o que está em você, querido. Maior é o Espírito Santo que habita em você. Tem muito mais poder que qualquer inimigo. Eu não estou dizendo que ele não tem. Ele tem, ele pode, ele tenta. Mas ele só vai vencer se a brecha que você der, você mesma não fechar. Porque o Senhor escolhe quem Ele quer. E Ele levanta quem Ele quer. E Ele supre quem Ele quer. E Ele ordena quem Ele quer. E Ele mantém quem Ele quer. Sempre foi Deus. Nunca foi eu, nunca foi vocês. Tem pessoas, só abrir um parênteses aqui, eu sou muito brincalhona, né? Eu gosto muito de brincar, eu não gosto de coisa muito séria, não. Eu gosto muito de brincar. E as pessoas, as meninas da intercessão, viram e falaram assim: pastora, eu queria ser igual a senhora assim, para orar. Eu falei assim: gente, mas não sou eu. Eu, Marileia, não faço nada, não posso nada. Mas quando eu olho assim, Deus vai comigo. E Ele vai. E assim como Ele é comigo, Ele é com cada um de vocês. Sabe? Quando a pastora Rose vem aqui, prega, e Deus abre a visão dela, traz revelação, não é ela. É Deus que usa o dom que Ele deu para ela. Ela mesma lá não pode nada, nós não podemos nada, ninguém pode nada. Sempre foi Deus, e é isso que a gente tem que entender que quando Deus chama, Ele levanta, Ele capacita.
Ele não chama ninguém, manda para a guerra, vai e vai despreparado, vai do seu jeito mesmo. Ele não manda ninguém para a guerra para morrer, não, gente. Ele manda a gente para a guerra para nos fortalecer, para nos fazer crescer, para confiar mais nele, para temer somente a ele, saber se Deus vai comigo, eu vou. Ele procura pessoas corajosas, pessoas ousadas. Tanto que nós vamos ver aqui que quando ele escolheu os 300, os tímidos, ele já mandou de cara. Os tímidos aí já pode mandar. Quem for tímido aí pode ir embora para casa. Gente, Deus é Deus. Deus é Deus. Sempre foi Deus e não mudou nem um pouco. Amém? O Senhor não nos vê como nós nos vemos. A gente se vê fraco, tímido. Deus nos vê valentes, guerreiros. Olha lá minha serva, quando ela ora, quando ela abre a boca, olha lá a labareda de fogo que sai. Olha lá minha serva, quando ela entra na cozinha para fazer algo, olha como ela é abençoada. Olha lá minha serva, quando ela lê a Bíblia, como eu falo com ela. É assim que Deus nos vê. Amém, queridos? O Senhor não nos vê tímidos, medrosos, não nos vê cheios de justificativas, de dúvidas, de incerteza. Ele nos vê como homens e mulheres valentes. No versículo 16, ele fala, já que eu quem? O Senhor. Estou contigo. Não sou eu, não é você. É Deus. Amém, querido? Deus escolhe o que Ele quer. E tenha isso em mente. Sempre foi Deus. Sempre foi Deus. Ele não olha aparência, Ele não olha classe social, Ele não olha se você tem diploma, Ele não olha se você é bonito, se você é feio, se é gordo, magro, baixo, alto. Ele não olha nada disso, Ele olha o seu coração. Ele olha se você é obediente aos mandamentos, Ele olha isso que Ele olha. Ele olha que a sua confiança, a sua esperança está nele. É isso que Ele vê. E Ele não vê mais nada. Amém, queridos? Vamos ler agora o versículo 25 e o 28. Então, o anjo aparece o Senhor e fala, já que eu sou contigo, vai que eu vou com você. Eu vou na sua frente. E vai ferir aqueles homens, milhares, né? Que nós lemos, né? Milhares. Como se fosse um só. Naquela mesma noite, lhe disse o Senhor, toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos. 7 anos. E derruba o altar de Baal, que é de teu pai. Corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi, e o oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que viestes cortar. Versículo 30. Então os homens daquela cidade disseram a Joás, leva para fora teu filho, para que morra, pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Porém, Joás disse a todos os que se puseram contra ele, contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, que por si mesmo contenda, pois derrubaram o teu altar. Naquele dia, Gedeão passou a ser chamado Jerubaal, pois foi dito, Baal contenda contra ele, pois ele derrubou o seu altar. Foi uma ordem do Senhor, uma das primeiras. Gedeão, eu estou te mandando você ir. Você agora vai pegar, vai destruir o altar que o seu pai fez para aqueles ídolos. Vai derrubar. E com a lenha daquele altar, você vai oferecer um holocausto para mim. E pega um boi do teu pai. Já não tinha nada, né, gente? Já não tinha nada, porque os medianitas roubavam tudo, né? Mas ainda o pai de Gideão ainda tinha um boizinho lá. E pega o boizinho. Quantos anos tinha o boi, gente? 7 anos. Eu acredito que esse boi nasceu junto com a opressão dos midianitas, não foi? Porque não tem 7 anos a opressão dos midianitas. Então, o boi nasceu junto. Então, pega esse boi de 7 anos e oferece esse sacrifício no meu altar.
E ele fez isso. E a palavra de Deus, eu pulei aqui, mas fala que ele fez à noite, porque ele teve medo dos homens daquela cidade. Porque todos ali adoravam aqueles ídolos. E de manhã, quando aqueles homens acordaram, foram atrás dele para matar. Porque ele derrubou o altar lá do Deus deles. Eles foram atrás dele para matar. E Deus usou o pai de Gedeão e deu sabedoria ao pai dele para falar. Vai você brigar por causa de Deus? Quer dizer, Deus minúsculo, tá, gente? Não é Deus o nosso Senhor, não. Vocês vão brigar por causa de Deus? Por causa de Baal? Quem aqui brigar por causa dele, hoje mesmo morro, porque se ele é Deus, brigue ele, cobre dele, cobre ele mesmo de quem derrubou o seu altar. E aqueles homens foram embora pacificamente, acredita-se, né? Gedeão estava com medo, mas ele obedeceu. E aí vem a outra parte bem interessante, né? No capítulo 7, do 1 ao 12. Não foi isso, não, peraí. Gedeão com 300 homens, é isso mesmo. Então, Jeribaal, que é Gedeão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele estava se acamparam junto à fonte de Herode, de maneira que o arraial dos medianitas lhe ficava para o norte, no vale de fronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor Gedeão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os medianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Eram muitos que estavam com Gedeão. E se eles vencessem aquela guerra, o povo ia dizer: mas claro que você venceu, você tinha muita gente com você. Foi por isso que Deus não deixou, porque a honra tinha que ser dada ao Senhor. Apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, olha aqui que eu falei com vocês, quem for tímido e medroso, volta e retira-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo, quantos, gente? 22.000. E 10.000 ficaram. Mais à frente diz... Disse mais o Senhor Gedeão: ainda há povo demais, faz-os descer às águas, e ali os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo. Esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gedeão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: tudo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam a água, levaram a mão à água. Desculpa, gente. O óculos está muito bom. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gedeão: com esses 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda se retire, cada um para o seu lugar. Mais uma comprovação, que Deus escolhe quem Ele quer. Mais uma confirmação, Deus sabe com quem Ele vai trabalhar. Deus conhece o coração de cada um. Eram milhares, voltaram para trás, apenas 300. Um homem que aparentemente era medroso, um homem que cuidava da terra, e mais 300 homens foram para essa guerra. E não foi diferente, porque Deus foi à frente. Eles tiveram a vitória. Amém? Mais uma vez, Deus enfrentaria aquela guerra com os midianitas, usando Gedeão e seus homens. Gedeão vence a batalha contra aquela multidão, com 300. Ele venceu uma batalha com multidão. Vimos lá na frente, eram como gafanhotos, como uma multidão que não se podia contar. E Gedeão, com os 300 homens, venceram essa batalha. Ficou conhecido por toda a eternidade com os teus feitos.
Gente, os midianitas e os amalequitas, todos os povos do Oriente, cobriam o vale como gafanhotos em multidão. Estou lendo o versículo 12, capítulo 7. Inumerável como a areia que há na praia do mar. Inumerável como era a areia na praia do mar. E Gideão, com apenas 300 homens, venceu. Gideão, sendo usado por Deus, que ia à frente com ele, venceu a batalha. Amém, queridos? Então, é por isso que eu quero dizer para vocês nessa noite, não tenham medo. Quando Deus te disser para falar, você sabe que é Deus que falou, faça. Ele vai com você. Não desanima, às vezes é difícil. Vocês acham que foi fácil para Gideão largar os pais, largar a terra, que era o que ele sabia fazer, e encarar uma guerra com uma multidão de pessoas e ainda comandar 300 homens? Vocês acham que foi fácil? Não foi. Eu nem sei, aqui na Bíblia não fala, mas aparentemente, ele nem pegar numa espada ele sabia. Mas quando Deus chama, Ele capacita. E é por isso que a gente não tem que ter medo. E é por isso que a gente tem que falar que se o Senhor for comigo, Pai, eu vou. Amém, queridos? E nós estamos no ano da colheita, né? Eu quero dizer para vocês que o que Gideão colheu sendo obediente ao Senhor, ele venceu a batalha contra aquela multidão de inimigos, ficou conhecido por toda a eternidade, assim como os feitos dele, tudo que ele fez. Teve o seu nome no maior livro da história. O nome dele está aqui. Tem honra maior que esta? O mesmo povo que quis matar Gedeão porque ele derrubou os postes ídolos, chamaram a ele, deixa eu ver onde está isso aqui. Chamaram Gedeão e falaram assim, governa sobre nós. E ele virou e falou assim, não, nem eu governarei. O povo virou e falou assim, ô Gedeão, já que você venceu os midianitas, governa sobre nós, assim como o teu filho, assim como o filho do teu filho. Ele falou assim, não, nem eu e nem o meu filho governará sobre vós. O Senhor governe sobre vós. Está aqui, gente, eu tinha marcado, mas não estou achando, não. Esse mesmo povo que quis matá-lo, pediu que ele governasse a eles. Então, meus queridos, nós só ganhamos servindo ao Senhor. Nós só ganhamos. Quanto? 22. Então, os homens de Israel disseram a Gedeão, domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho de teu filho, porque nos livrastes do poder dos midianitas. Porém, Gedeão lhes disse, não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará. Sobre vós o Senhor vos dominará. Glória a Deus. Isso é dar reconhecimento ao Senhor, porque é isso que a gente tem que fazer. Porque como nós não conseguimos nada, é o Senhor que nos fortalece. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor ao nosso Deus. Amém, queridos? Então, se você tem um chamado, se agarre a Ele, porque foi o Senhor que te chamou. Não foi pastor, não foi pastora, não foi presbítero, não foi diácono, foi o Senhor que te chamou. O Senhor te separou, Estefânia, para o ministério. Pastora Rosângela, pastor Paulo. Evilásio, você tem um ministério, Evilásio. Vânia, você tem um ministério. Glauciênia, pastora Dalgisa, todos nós temos um ministério. E foi o Senhor quem chamou. Você acha que você está aqui, porque você veio aqui hoje por quê? Porque o Senhor te chamou para estar aqui. Então, eu gostaria que você fechasse os seus olhos por um minuto. Os levitas podem ficar por enquanto, não precisam subir. Gostaria que cada um fechasse os seus olhos. Nós recebemos, no início do ano, a palavra profética, que este seria o ano da colheita. Eu pergunto a vocês, vocês vão responder aí para vocês mesmos.
o que temos semeado? Essa pergunta é para mim também. Que tipo de semente nós temos usado? Que tipo de fruto nós estamos produzindo? Nenhum? Doce? Amargo? Azedo? Bom? Ruim? Sem graça? Nós estamos semeando bondade? Nós estamos semeando perdão? Ou ódio e rancor? Timidez ou coragem ou ousadia? Nós estamos plantando fé? Dúvida? Nós estamos nos achismos? Nós estamos semeando sementes de medo ou de coragem? De entrega total ou de reservas? De paz ou de contendas? De alegria ou de tristeza? De agradecimentos, de gratidão ou de murmuração e reclamação? Que tipo de semente nós temos lançado no altar do Senhor? Nós somos fiéis nos nossos dízimos, nas nossas ofertas? Ou estamos em falta? Nós estamos lançando no Senhor a consagração, a nossa consagração à santidade ou pecado? Nós estamos colocando no altar do Senhor o amor aos nossos líderes, ao nosso ministério, ou deixamos nosso chamado em modo de espera? Quando der, se der, quando tiver tempo, eu não tenho compromisso. O que você quer colher? O que você quer colher? Que semente você tem lançado? O que você quer colher? Gálatas, capítulo 6, versículo 7, nos diz, os levitas podem vir. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Queridos, que nós possamos começar a pensar, a rever, que nós possamos nos dedicar mais ao Senhor, ter mais tempo para a obra do Senhor, ter mais tempo para o Senhor. Volte, se você tem um ministério que está paralisado, não é hora de descansar, é hora de trabalhar, porque tem vidas lá fora que precisam de você, tem vidas aqui dentro que precisam de você. Não deixe o seu ministério em stand-by, parado. Tenha compromisso com a obra de Deus. Foi o Senhor quem te chamou, foi o Senhor que te separou para esse ministério. Você está dizendo não ao homem, você está dizendo não a Deus. Você está falando, Senhor, eu não quero, agora eu não posso. É para Deus, não é para o homem. O que você tem plantado, o que você quer colher.